Bom, atenção todos, vamos dar início agora à nossa segunda parte do nosso painel. E eu queria, então, convidar para participar dessa sessão, inicialmente o Christian Dimitrios. O Christian é cinegrafista, fotógrafo e apresentador de televisão especializado em vida selvagem e história natural. A missão de vida de Christian é fazer com que as pessoas se apaixonem pelo nosso planeta, seja em terra ou embaixo d'água, de onças a anacondas, a cachalotes e gorilas. A cinematografia inovadora e técnicas de câmera não ortodoxas de Christian estão ajudando a revolucionar a forma com que o público vê e percebe a vida selvagem, criando assim um desejo maior para a conservação e conhecimento. Por favor, Christian. Muito obrigado. Som. Queria convidar também a Lígia Barbosa, documentarista brasileira, produtora e diretora de séries de TV e documentários como Pelos Caminhos de Che, Across the Amazon, O Brasil Secreto, Zeppelin Zone, entre outros. Lígia foi produtora executiva e diretora do primeiro documentário original a Netflix do Brasil, o Laertice. Em 2018, dirigiu e produziu A Força do Mar, para a NetGeo TV Cultura, patrocinado pela Coca, é isso? É Coca, não é a Coca-Cola. Não é a Coca-Cola, é KOCCA. Né? Seu último filme, Sabores do Tempo, foi uma coprodução com a Coreia do Sul, parceria que ela mantém desde 2014. Atualmente, Lígia dedica-se ao longa-metragem documental Ocean, filmado em 6 países, e a série TV Mar Brasil, filmada na costa brasileira. Por favor, Lígia. Juntamente com a Lígia, eu queria chamar também o Luciano Candizani. Né? Dedicado a contar histórias da natureza há 30 anos, o fotógrafo, cinegrafista e autor brasileiro Luciano Candizani é reconhecido pelo estilo peculiar de trazer a informação documental em narrativas virtuais de forte poder estético. Com trabalhos premiados no Brasil e no exterior, já desenvolveu projetos em todos os oceanos do planeta, incluindo as regiões polares no Ártico e Antártica. O mar é o tema principal de sua produção artística e documental. Em 2019, Candizani concluiu um grande projeto sobre Mulheres do Mar, eu assisti. As Mulheres do Mar da ilha de Jeju. O trabalho resultou no longa-metragem Renion, A Força do Mar, onde a diretora Lígia Barbosa conta a história das mergulhadoras por meio do olhar de Luciano Candizani. O trabalho se desdobrou também numa aclamada exposição que ocupou o andar inteiro do Museu da Imagem e do Som. Atualmente participa como diretor de fotografia subaquática e apresentador da série Mar Brasil, que explora a ligação entre o ser humano com o mar ao longo do litoral brasileiro. Por favor, Luciano. E, para complementar, o Pedro Saad, né, que é líder de impacto da ODS 17 pelo Pacto Global da ONU e diretor da produtora e editora brasileira, que tem uma volumosa produção articulada para este ano. Seguindo o mesmo roteiro da sessão anterior, né, nós gostaríamos, então, por favor, sente-se. Você quer sentar aqui? Eu passo para cá. Então, seguindo o mesmo roteiro, nós vamos assistir trechos da produção de cada um e, em seguida, a gente abre uma roda de conversa. Podemos começar com quem? Com a Lígia? Nós vamos apresentar juntos, na verdade. Com a Lígia e com o Luciano. Isso. Vocês têm o trecho? Eu vou começar falando um pouquinho. Vou começar falando um pouquinho e aí chamo as imagens. Pode Perfeito, ser? Claro. Então tá bom. Bom, a gente... vontade. não, ele muda lá.
Então, muito obrigado por esse convite, é um prazer estar aqui, me sinto em casa aqui com o Instituto Oceanográfico, os colegas pesquisadores, navegadores, muita gente que eu já convivi durante muitos anos no espaço exíguo de veleiros na Patagônia, na Antártica, enfim, me sinto em casa e começo dizendo que essa foi exatamente a minha origem, né? Eu estou aqui hoje por causa do mar, né? O mar do meu quintal foi onde eu tive as primeiras inspirações para abraçar essa coisa de contar histórias com imagens. Também inspirado pela National Geographic, por documentários de Jacques Cousteau, entendendo que aquilo era uma maneira de comunicação e que era poderosa e que naquele momento era muito efetiva para eu simplesmente compartilhar um encantamento que eu tinha com o fundo do mar, que eu começava a descobrir ali na adolescência e não podia imaginar que aquilo se tornaria a minha profissão. Então a minha trajetória começa assim, meio por acaso, aprendendo a fotografia como autodidata no quintal de casa, entre Ilhabela e Angra dos Reis. E, na sequência, na hora de decidir o curso superior, a minha escolha era oceanografia, e na época não tinha graduação em São Paulo, e o mais fácil foi entrar na biologia, mas logo entrei na biologia na Universidade de São Paulo, e no primeiro mês da faculdade já peguei um estágio no Instituto Oceanográfico. E foi no Instituto Oceanográfico que eu exatamente comecei essa história de utilizar a fotografia, principalmente a fotografia subaquática, para registrar, para documentar, para contar histórias, para fornecer subsídios para a ciência. E desenvolvi toda a minha carreira ali, tive as primeiras grandes oportunidades dentro do Instituto Oceanográfico. A primeira delas que foi duas expedições de 3 meses cada uma para a Antártica, para documentar a vida embaixo da superfície gelada do mar. Quer dizer, voltei com material inédito na época, e esse material me levou à segunda grande oportunidade profissional, que foi o ano que eu passei a bordo trabalhando com esse rapaz aí, o David Sherman, né, o pai dele, o Wilfredo, falou: puxa, você tem experiência nas áreas geladas, é velejador, é mergulhador, beleza, embarca, né? Embarquei e, na verdade, sou um tripulante até hoje, né? Me sinto um tripulante até hoje e desenvolvi ali coisas muito importantes. E foi exatamente com esse material produzido em Antártica, em Patagônia, tive essas primeiras grandes oportunidades. E isso me levou a ter uma vida como documentarista, especialmente aí no início, produzindo histórias com a fotografia still e escrevendo textos sobre o mar. E depois sobre a natureza em geral. Mas minha origem foi o mar e eu nunca abandonei meu tema, e nesse momento da minha vida estou voltando muito fortemente a essa origem. Mas o fato foi que, na sequência, com esses primeiros trabalhos, e com essa jornada eu cheguei exatamente na publicação que me inspirou a abraçar e que me fez entender que existia uma profissão que era contar histórias com imagens, que é a National Geographic. Então, em 2000, comecei a fotografar para a revista no Brasil, e em 2010 tive a grande chance, o grande salto, que foi fotografar para a National Geographic Internacional. E aí é que começa a minha história com a Lígia, e que me leva ao mundo dos documentários, né? Me leva mais fortemente ao mundo dos documentários, por um caminho inusitado, né? Vou contar aqui sobre ele. Por isso a gente está fazendo essa apresentação aqui juntos. Eu não me sinto à vontade de falar sobre a minha presença em documentários como fotógrafo, como cinegrafista e como personagem, sem a Lígia, porque foi a partir de uma sacada dela, de uma fórmula que ela visualizou, que a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos interessantes. Então, o nosso encontro aconteceu no Pantanal. Eu fazia um trabalho para a National Geographic. O Cris, eu falei, estamos tudo aqui entre amigos. Eu e o Cris também fizemos várias viagens, enfim. Muito bacana isso. E o Cris estava lá nessa também, e a Lígia, nesse momento, depois ela pode contar um pouquinho melhor, ela observando os meus movimentos enquanto fotógrafo documental, buscando uma
uma interpretação, o tema ali era a vida subaquática no Pantanal. E ela observando, né, por que esse sujeito fica ali 2 horas, sai, depois só volta para lá à noite? Por que é assim? O que motiva, o que está por trás da motivação de um fotógrafo documental? Porque, ora, se é documental, né, o que você imagina? O cara vai, documenta e volta, não é? Não é isso, né? O fotógrafo documental, todos vocês aqui que trabalham na área, vocês sabem, a gente busca interpretações, né? Busca elementos que não são necessariamente aqueles que estão ali de forma óbvia diante da lente. Quer dizer, busca elementos para trazer com força conceitos, ideias, emoções, a sua própria resposta emocional diante dos temas, né? Essa que é a busca. E isso é que está por trás das decisões, das motivações, dos movimentos, de acordar essa ou aquela hora, de trabalhar esse ou aquele dia, nesse ou naquele lugar. Então, isso tudo chamou bastante a atenção da Lígia, e ela, naquele momento, falou, um dia eu gostaria de fazer um filme sobre o que está por trás, né, dessa motivação criativa na fotografia documental. E a oportunidade surgiu para a Lígia, um convite da Coreia do Sul, oferecendo a ela a oportunidade de filmar qualquer tema no país, na Coreia do Sul, e em parceria com um diretor coreano. Não uma parceria direta, a Lígia filmaria na Coreia do Sul e o diretor coreano filmaria no Brasil, né? Essa era o acordo. E aí, nesse momento, a Lígia entra em contato com uma cultura sensacional, secular, na Coreia do Sul, na ilha de Jeju, ao sul da Península Coreana, das mulheres do mar, as Haenyeo, né? São senhoras de 65 a 90 anos, hoje, possivelmente a última geração dessa cultura, que tiram o sustento do extrativismo marinho, né? E fazem isso de uma forma muito peculiar, quer dizer, elas desenvolveram toda uma cultura. E aí foi esse o gancho, essa ligação, que permitiu que a Lígia teve a sacada, falou de lembrar, né, de ter aquele desejo de fazer um filme sobre a fotografia documental, e sabendo que populações tradicionais ligadas ao mar, né, que tiram o sustento do mar. João trouxe esse tema aqui, né, a polêmica. Até depois eu gostaria de retomar e dar a minha experiência, né, com relação a isso, porque é um tema que eu venho trabalhando desde que eu e o David mergulhávamos lá com os coletores de ouriço lá no Estreito de Magalhães, não é verdade? Então, ou seja, já há 30 anos, né, uma coisa que tem um fascínio muito grande por esse tema. Acho que tem muito a ensinar, especialmente para esse momento que a gente vive. Então, a Lígia, sabendo disso, ela falou, me convidou, falou, eu vou fazer um filme sobre... e aí foi a grande sacada, né? É aí que eu quero chegar. Vou fazer um filme sobre as mulheres do mar, usando aqueles movimentos criativos da fotografia documental que eu vi você fazer no Pantanal. E eu falei, é sensacional, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eu não sei ficar em frente da câmera. O David sabe. Eu tenho que falar alguma coisa? Não, o que eu tenho que ser? Né? Não, eu quero que você seja, a Lígia me falando, eu quero que você seja você mesmo. O seu objetivo é produzir uma história fotográfica, que é o que eu faço, histórias com sequências de imagens. A diferença é que vai ter uma câmera junto com você em todos os momentos. E vai estar te interrogando, vai estar mostrando a história diante da sua lente, a história atrás da sua lente, simultaneamente. Quer dizer, essa foi uma maneira muito bonita que a Lígia encontrou de contar a história das mulheres do mar, por meio da minha própria curiosidade. Porque ela sabia que, quando ela lançasse essa provocação, quer dizer, ela me lançou a provocação de produzir um bom documentário fotográfico sobre a história, né? E isso seria registrado. E aí deu medo, né? Falei, mas e se não sair nada, né? Isso faz parte do que ela quer, essa tensão, porque vocês sabem, o Cris está aqui, sabe? Tem que filmar a cachalote,
está tudo certo. Chega no momento, entra um sistema meteorológico, tudo que estava planejado vai por água abaixo. O David sabe, quer dizer, a gente trabalha dentro de um sistema com inúmeras variáveis. Então eu digo isso e sempre dou um risada. Falo, é uma profissão muito estressante. A gente vive na natureza, vive em contato, mas é estressante porque simplesmente, para interpretar, você precisa de tempo com o seu tema. Tempo é o principal. Precisa ter tempo para entender, para seguir, para fazer. E é tudo que você não tem, porque você tem o tempo às vezes, mas a combinação de fatores não te permite muitas vezes fazer da forma que tem que fazer. E a Lígia, sabendo disso, observando, enquanto diretor, essa tensão que você tem em campo, né, onde você sabe o que você quer buscar, mas aquilo não está tão óbvio, né, aquilo envolve todo um processo ali, ela falou, essa tensão que eu quero no filme para ajudar as pessoas a entrarem no universo das mulheres do mar. Então, eu quero mostrar, pode voltar na primeira? Mostrar, a gente vai mostrar um trailer do filme, Rênia, Mulheres do Mar. Dá para apagar as luzes? Mas antes eu quero mostrar. Então aqui o que a gente vai ver, está no foco? Eu juro que tem foco. Tem algum foco aí? Está com foco? Acho que eu estou sem óculos mesmo. Você que está falando. É isso. Então, aqui, aqui é a ilha de Jeju, né? Só para a gente contextualizar, uma ilha vulcânica. Opa. É uma ilha vulcânica localizada ali no mar da China Oriental, entre o Japão e a Coreia do Sul, né? Essa é a paisagem onde essa cultura floresceu, das Rênia, né? 400 anos de história, mulheres que foram, por uma questão não muito bem compreendida, histórica, abandonadas na ilha, à própria sorte, e adotaram o mergulho, né, que era feito por homens, como a única forma de sustentar suas famílias. E nesse processo de ir ao mar, mergulhar, né, a gente está falando de mergulho livre, de uma ilha temperada, com invernos frios, né, então elas mergulhando só com óculos, né, nesse momento inicial, e roupas de algodão, iam ao fundo do mar até 10, 15 metros de profundidade para tirar o sustento das famílias. E nesse processo, né, que começou por uma absoluta necessidade, elas desenvolveram um código de conduta, de vida, um dialeto, uma maneira de existir muito peculiar, muito própria, né, com todos os contornos de uma cultura coesa. Né. Próximo. Pode colocar o próximo, por favor? E o que a gente tem hoje é provavelmente a última geração das mulheres do mar. Elas são mais ou menos 4.000 senhoras, como a Ryun, né? Essa senhora aqui, de 91 anos de idade. 91 anos de idade. Agora, ali já lembram bem, 91 nessa foto. Agora 93 e ainda dedicada ao mergulho. Mergulho livre. Hoje elas têm roupas de neoprene, nadadeiras e tal. Um equipamento muito simples, mas muito melhor do que já foi, quando elas mergulhavam sem proteção térmica nenhuma. É o próximo? Aqui está a Ryun debaixo d'água. Foi todo um processo, né, de aproximação dessas senhoras, porque a ideia de divulgação, digamos assim, né, foi muito falado aqui da divulgação, etc., não as seduz, porque isso é o que não é o trabalho delas, isso é o que elas são, é o modo de vida, é o dia a dia delas, né? E depois eu entendi essa atividade de mergulhar tantas horas no mar, elas ficam 4, 5 horas, exige uma concentração muito grande, e a minha presença ali não tem nada mais chato do que um fotógrafo, um cinegrafista querendo buscar uma imagem, um ângulo, uma interpretação. Não tem nada que pode ser mais chato do que isso. E isso criava uma tensão. Elas já não gostavam da ideia. E ainda com essa aproximação, e a fotografia subaquática precisa desse encurtamento de distância, e então isso tudo para dizer que só foi possível porque houve uma conexão muito grande entre a Lígia e os grupos com os quais a gente trabalhou, e com essa
facilidade, né, ali, essa abertura que a Lígia criou, foi aí que eu consegui ser realmente aceito ali, elas me tolerarem, né, e que eu pude fazer as fotografias. E lembrem que a câmera está sempre atrás ali, né? Então, enquanto eu fazia essas fotografias, pode passar o próximo, por favor. A câmera vinha atrás de mim, né? Essa senhora um pouco mais nova, tinha só 83 anos. Essa é uma abordagem que eu gosto muito, né? Contextualizar essa abordagem na linha d'água. E na próxima fotografia, é a mesma mergulhadora, ela estava voltando já aqui, né? Quer dizer, tinha passado 3 horas, eu já não aguentava mais, cansativo, e a gente estava voltando mais ou menos 1 milha para chegar na praia. E fomos. Aí, quando estava chegando lá para os 4 metros de profundidade, a uns 200 metros da praia, aconteceu a cena da próxima fotografia. Pode? Ela viu um polvo, né, intocado, com sinais ali muito sutis, conseguiu identificar e capturou esse animal. Quer dizer, aquela mesma mergulhadora de 83 anos. E a câmera sempre atrás, né? É importante aqui destacar isso, porque o objetivo aqui é falar do documentário, né? As fotografias aqui, elas são apenas um fio condutor próximo. É uma atividade que é desenvolvida em grupo, né? Sempre. Elas sempre vão ao mar em grupo, próximo. E a gente sempre, quer dizer, ali naquele esforço de participar do dia a dia, de visitar e participar das refeições das famílias. Quer dizer, só dessa maneira você consegue realmente entender, entrar e tirar conceitos que são fundamentais para entender aquela questão até que o João levantou aqui, né? A pesca artesanal, o extrativismo, ele é sustentável, ele não é sustentável? Assim, a gente vem trabalhando, eu e a Lígia, né, em documentários, diferentes documentários que abordam, de uma maneira geral, esse tema. A relação do ser humano com o mar, porque são mais de 3 bilhões de pessoas que dependem da proteína marinha como principal fonte de proteína no mundo. Então, é um tema importante. A gente vem investigando, né, que tipo de relação a gente tem com esse extrativismo. Esse é um caso, né? Esse aqui é um caso. E, é claro, a gente observa que em muitos momentos, esse extrativismo, mesmo o extrativismo tradicional, vamos chamar assim, ele já não é mais sustentável. Ele já não é mais sustentável, como o João apontou. Agora, por que ele não é mais sustentável? Esse é o grande ponto. Eu não apontaria o extrativismo, ou a reserva extrativista, ou o pescador artesanal, ou qualquer atividade tradicional, como um culpado por isso. O problema não está aí, não está na atividade, não está no modo de vida. O problema surge, isso a gente observou em várias partes do mundo, trabalhando com diferentes populações tradicionais, em diferentes estágios da sua história, que o problema está no momento em que essas populações tradicionais começam a adotar, com todo o direito, digamos, um modo de vida como o meu, como nós todos da plateia, como do João, como todo mundo. Quer dizer, o nosso modo de vida é que produz formas insustentáveis de lidar com a natureza. Então, o problema não é o pescador artesanal, não são as comunidades. O problema é que eles, obviamente, acabam, em algum momento, mudando as suas formas de produção e de consumo para atender a um desejo de ter um modo de vida como o nosso. A gente olha para essas populações e consegue criticar várias coisas, ver vários problemas. Agora, imaginem essas populações olhando para o nosso modo de vida, né? Quantas críticas eles poderiam fazer. Quer dizer, um sistema baseado num crescimento constante, né, do consumo, um crescimento constante do consumo como o nosso,
ele é um sistema que leva qualquer tipo de atividade a ser insustentável. Quando eu estava no Instituto Oceanográfico, eu lembro lá como estagiário, a aquacultura, né, a criação de organismos, era apontado como uma grande solução para a crise do extrativismo, a diminuição dos estoques e tal, e realmente pode ser a criação. Agora, a própria aquacultura, quando ela entra num momento dessas escalas de produção, de lucros, de consumo, de crescimento, de globalização, ela se torna extremamente danosa ao meio ambiente. Está aí a carcinocultura nos nossos manguezais, que é um exemplo, né? E com relação, aí só para dizer, fechar, que eu fiquei com vontade de participar da discussão, mas acabou, mas eu acho que o modelo das reservas extrativistas, né, como o João falou, é um modelo sensacional. Existe pesca com bomba? Existe. Existe nas reservas, mas não é porque é reserva extrativista. Se não tivesse reserva, também esses problemas aconteceriam. O conceito da reserva extrativista é o conceito que a gente vem discutindo aqui, quer dizer, o conceito de manutenção de um modo de vida. Agora, a manutenção de um modo de vida ele não pode acontecer dentro de um sistema insustentável como o nosso. Esse que é o pulo do gato, esse que é o nosso grande desafio para tudo que a gente vai pensar, né? Então, só para fazer esse parênteses, pode passar o próximo? Eu não sei, como é que é o tempo? Aquele 0 que acabou? Então... Acabou faz tempo. Acabou faz tempo. E vamos passar o trailer de Reino, aí você vem? Pode passar o número 1? Então, vamos ver o trailer do filme, né, agora, e depois ali já vai falar. Não tinha visto um tempo. Primeiro contato mais próximo com as rênios no mar, a primeira saída com elas no mar. Sensacional. Grupo de mulheres, 10, 15 mulheres aqui no barco, se aprontando para o mergulho, com roupa de neoprene, lastro, contando histórias que eu não podia entender, mas pareciam muito engraçadas. Enfim, um grupo de mulheres trabalhando juntas no mar. Essa história aqui, claro, o que chama muito atenção é o fato de serem mulheres mergulhadoras e, na sua grande maioria, são senhoras mergulhadoras, né? Quer dizer, senhoras que mantêm uma tradição que teria começado aí no século XVII, né? de coleta de organismos marinhos. Isso é muito interessante. Por quê? Por que isso se mantém, né? O que está no cerne dessa tradição?
바다 보면 좋죠. 나 바다에서 일생을 산 사람이나 바다가 집이고 재산이고. Não é fácil não, o trabalho delas realmente exige um conhecimento profundo do mar, uma experiência, olho, não é para qualquer um não. Alô? Acho que eu nem vou continuar, que tem muito assunto. Esse filme é um filme que acho que está ligado. Só para vocês saberem, esses sacos que elas retiravam aí chegavam até 100 quilos, principalmente quando a equipe de filmagem estava junto, porque elas sabiam que a gente ia ajudar elas a tirarem do mar, mas em média 80 quilos. E acho que aqui todo mundo se interessa muito pela questão de como elas administram esses recursos. Elas respeitam o defeso, elas têm uma reunião semanal onde a capitã define o que vai ser pescado, quanto vai ser pescado, qual é a demanda do Japão. Esses recursos são exportados para o Japão e elas só tiram quando tem pedido. Então, obviamente, quando tem muito pedido, tira-se muito. E elas têm períodos e produtos diferentes a oferecer, desde algas até esse turban shell, que é esse que a gente vê aqui e agora. Foi um mês de gravação e durante esse mês a gente pegou, como o Luciano falou, né, tempestade, tempo ruim, correntezas. Então sofremos bastante com a pressão do tempo, né? Mas o tempo é curto, acho que a gente pode passar para o próximo projeto que a gente queria apresentar aqui. Em parceria com o Pedro Saad, produtora brasileira, com a Ocean Films. Foi feita uma primeira temporada, né, direção do Big, Mar Brasil, pela costa brasileira, e eu fui chamada para fazer a segunda temporada, que ainda não foi lançada, com o objetivo da gente retratar aspectos importantes que vêm acontecendo na nossa costa. Então, a gente sai de uma pesquisa longa, com algumas pessoas que colaboram com a gente, como a Paulina Chamorro. A gente conta muito com a ajuda da Liga das Mulheres pelo Oceano, que é um grupo grande de mulheres e que esse hub tem me ajudado muito. A gente se conecta aí por essa costa, né, trocando informações, pessoas que estão vivendo, né, localmente os problemas. Então, vamos passar o trailer e aí eu falo um pouquinho. Por favor, é o número 2. Fixo copia Rivaoa.
Boa tarde, tudo bem por aí? A minha história profissional começa com um grande entusiasmo pela natureza, especialmente pelo mar. O oceano presta serviços ambientais sem os quais a vida na Terra seria impossível. Três bilhões de pessoas têm no oceano a sua principal fonte de proteína. Tem aqui uns pesca de curral, outros pesca de linha, né? Nós passamos 3 meses para montar esse curral, do zero. Começa de 1 pau, vai até 2.000 pau, a gente fazendo curral direto. Aqui no Brasil, a cada 200 habitantes, um é pescador. Esse universo marinho é que me motivou a adotar a fotografia como uma ferramenta de expressão. Muitos desses homens e mulheres que eu visitei ainda guardam uma relação com a prosperidade que não tem nada a ver com confortos e com o consumo. Aqui é muito bom, né? Onde a gente vive, onde a gente colhe o caranguejo para a gente se alimentar, para vender. É um ambiente que não é nosso, você tem que entrar com muito respeito, né? Mas a beleza que existe parte do mar tem palavras. Uma onda que cresceu, estourou dentro do barco, a canoa ficou cheia d'água, uma situação que uma canoa que não preparada para isso, estaria até agora lá cheia d'água. Essas comunidades vão conseguir manter a sua cultura tradicional, todo esse conhecimento. Para nós, eu bato aqui meu camaracá, chamando todas as divindades para dizer que a gente precisa se fortalecer e ter garantido esse maretório. A ciência e o saber tradicional em muitas dessas regiões começam a conviver de uma maneira complementar. A gente tem que entender que a saúde ambiental e a saúde humana e a saúde animal são uma coisa só. O mar, ele liga todo o planeta. Então, se eu estou cuidando daqui, isso aí está refletindo lá do outro lado do mundo. E aí a gente tem que ser mais fortes para que todo mundo consiga entender a importância disso. As pessoas não protegem o que não conhece e saber se tem algum benefício. A gente sabe que esses animais têm um benefício na saúde, né, na qualidade do planeta. Caramba! Agora faturamos, hein? Legal, obrigada. Bom, aqui a gente segue o mesmo desafio, então eu convidei o Luciano para ser esse fio condutor da história. Como documentarista, eu acredito muito em a gente poder unir saberes diferentes. Obviamente, tem uma hora que você está filmando no mar, outro dia no Pantanal, com o Cris, outra hora eu estou fazendo Laertes, né? Então, são temas muito diferentes. E é importante a gente poder contar com as pessoas que estão ali mais próximo daquelas histórias por alguma razão profissional, de conhecimento técnico, né? Eu me lembro, né, Cris, quando a gente estava no Pantanal, não tinha ninguém que pudesse preparar as câmeras que ele preparou dentro de locas de ariranha para fazer time-lapse. Eu acho muito importante a gente ter essas pessoas do lado para conseguir construir algo consistente. E aqui não foi diferente, a gente tinha um grande desafio, de novo, pouco tempo, uma equipe reduzida para trabalhar, e um compromisso de ser profundo naquilo que a gente queria retratar, trazer as questões que a gente acreditava ali que eram importantes e urgentes para serem faladas, e como uma mulher diretora, trazer a mulher também para esse ambiente. Então, isso foi uma pesquisa profunda e difícil, né, de encontrar essas mulheres, porque o personagem, quando a gente está fazendo um documentário, ele não é só aquele pescador que está ali, que pesca bem, mas ele tem que funcionar para a câmera também, porque senão eu não vou conseguir comunicar bem essa história, né?
Então, não era só o desafio de encontrar as mulheres, mas encontrar as mulheres que pudessem comunicar da melhor forma possível aquela história que a gente queria contar. No Salgado Paraense, a gente teve esse privilégio de conhecer essas meninas que estão nos manguezais. São 3 irmãs que trabalham com tudo. Elas fazem de tudo. Elas tiram caranguejo, elas pescam, elas catam camarão. Elas conheciam de todos os tipos de pesca que vocês possam imaginar. E depois a Luísa, também, que pescava robalo em rede, saía sozinha, super respeitada, né, pela comunidade do entorno. Então, esse foi um desafio que eu não queria deixar de trazer, e a gente continua sempre tentando buscar essas pessoas para contar essas histórias. O que tinha de importante aqui nessa série era que a gente queria entender qual era a relação dessas pessoas com a ciência e da ciência com essas pessoas. E aí é um desafio, porque você encontra lugares onde isso funciona, onde a ciência já está chegando muito perto e conseguindo dialogar, e lugares que não funciona, ao ponto da gente ter sido fotografado por alguém da comunidade entrevistando um biólogo, chegar no ouvido da outra comunidade, os caras me ligando, falando: você está entrevistando fulano, ele não entende nada do que ele está falando, e ameaçando a gente que não ia filmar com a gente no dia seguinte. Então, a gente enfrentou muitas situações diferentes, mas eu acho que talvez o Cris possa sentir isso também em campo, de que tem um outro lado que não está aqui no filme, que a gente às vezes consegue criar essa relação diferente. O fato de a gente estar no meio, entre ali, o biólogo e a comunidade pesqueira, fez com que a gente tentasse, de alguma forma, falar: não, mas espera aí, mas por que você está falando isso, que ele não entende nada? E fomos para o biólogo: mas o que está acontecendo ali com a pesca do camurupim, na Pedra do Sal, que eles estão tão bravos com você? E dali foi muito interessante, né? Inclusive, outro dia eu estava falando com esse biólogo, ele falou: Lígia, nossa relação está uma maravilha, estamos desenvolvendo agora uma nova forma de conseguir pescar nas lagoas que a gente tem aqui, estamos transportando os juvenis para um lado, para o outro, enfim, a coisa mudou por ali, né? E uma outra experiência que a gente sentiu é que as técnicas, elas vão mudando, apesar do mesmo, às vezes você tem o mesmo tipo de extrativismo, como, por exemplo, a coleta do caranguejo, e que a gente já filmou bastante em diferentes regiões, as técnicas são diferentes. E nós, como equipe de filmagem, a gente troca muito essa ideia, né? Principalmente o Lu, que gosta muito do assunto, tanto na parte de navegação quanto da pesca. Ele fala: mas então, as meninas ali no Salgado, elas coletam o caranguejo dessa forma, com um fio, e tem o problema do fiapo. E a turma aqui do Piauí já é de outro jeito. E essa troca vem acontecendo com a equipe, né, que vai trazendo essas sabedorias e vai falando. E elas começam: nossa, precisamos prestar atenção, por que a gente num dia não consegue trocar uma ideia? Porque eles têm, né, eventos que eles se juntam, mas o interesse acaba crescendo. Inclusive, em entrevistas que a gente fez agora recentemente, né, teve uma experiência interessante com o IBAMA, onde a nossa entrevista fez com que ele fizesse uma reflexão do próprio trabalho e do que estava acontecendo naquele momento. O tema era a pesca da lagosta. Que o João trouxe essa questão, e eles estavam fazendo uma fiscalização no período agora de defeso, e, obviamente, encontraram vários pescadores pescando lagosta no período de defeso, né? Basicamente uma pesca feita. Basicamente um tipo de pesca, extrativismo, feito só da maneira inadequada, errada e ilegal. Não tem pesca, praticamente não existe pesca legal de lagosta, né? Esse é o cenário. Então, para concluir essa questão da troca, eu tenho agora mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês, que fala desse panorama da pesca e das culturas de pesca no mundo. Queria que você passasse o vídeo 3 e eu falo um pouquinho.
de Arequipa, me voy a Arequipa, es como que me falta el aire, como el pescadito que sale del agua y quiere aire. De verdad, no me acostumbro. Yo Marcona y mi playa, la playa. Yo vengo a la playa, es, como digo, a libre, por fin. Como que nós vamos viver sem peixe no mar? Sem pesca não há vida. O mar dá-me a vida porque eu tenho a rede, não há outro trabalho que eu faça. Por isso, para mim, o mar dá-nos a vida. A gente caminha uns 8 quilômetros ou mais por dia, sem beber, sem comer, sem nada. Quanto mais a gente protege, quanto mais a gente tem. Outra coisa que não respeito, né, é jogar a quantidade de lixo na água, né. Ventania quebrou tudo, não deixou nada. Casas, peixes que nós tínhamos dentro, roupas. Antes do ciclone mesmo, saía peixe, morria peixe, muito peixe mesmo. Mas desde que passou o ciclone, ainda não sai nada. Saya tambahkan juga tadi, sebenarnya diminta kepada para nelayan dan para pelaku usaha untuk sadar, memberikan pemahaman kepada anak-anak nelayan untuk tidak melakukan kegiatan yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua yang mancing yang berlebihan atau perfishing. Jadi kita tanamkan ke anak-anak kita supaya tidak menggunakan yang merusak demi masa depan kita sebagai nelayan, anak kita sebagai yang melanjutkannya dan cucu kita ke depan. Essa também é uma parceria com a Coreia.
Desculpa, eu não tenho versão em português, a gente está em produção ainda, no meio, né? Ainda não terminamos esse trabalho. Mais uma vez, contando com o Lu e esse trabalho que ele vem fazendo, né, de tantos anos, permitiu que a gente pudesse entrar em contato com o Smithsonian, com a Rare, com instituições de pesquisa que permitiram que a gente tivesse a velocidade de detectar em que país a gente deveria chegar para retratar os aspectos que a gente queria, que são tudo que está acontecendo, que vocês mais do que ninguém sabem, né? A questão da poluição, a questão do fim dos estoques pesqueiros, a questão das cotas no Peru, lugares onde tinham acabado, por exemplo, com os ouriços, e que, de repente, por que voltam os ouriços no Peru? Então, a questão em Moçambique também, né? Dos ciclones, o que está acontecendo ali, eles acabaram com todos os manguezais, então os ciclones entram detonando todas as comunidades costeiras. Então, a gente tinha temas importantes que a gente queria abordar e, com isso, a gente conseguia contar com essas pessoas que podiam nos conectar com essas comunidades. Porque, mais uma vez, a gente sabe que é muito difícil você entrar e conseguir filmar uma comunidade de pesca sem que tenha uma pré-produção, eles te conheçam, eles confiem em você. A gente não tinha dinheiro para ir em todos os países antes das filmagens, então a gente teve que contar com essas pessoas que já vinham trabalhando junto a essas pessoas. Então isso permitiu que a gente pudesse ir direto, chegar lá sem ser completamente estranho para essas pessoas com quem a gente filmou. A gente tem ali também uma preocupação visual. Sempre que a gente vai fazer um filme, né, a gente discute a parte fotográfica, né, como é que a gente vai trazer aquela história que a gente quer contar. E a gente entende de que essas pessoas vivem muito no mar. É quase como se fosse a casa delas, é dentro d'água. Então, o Lu, com esse olhar dele, da linha d'água, trouxe de novo esse olhar de falar, Li, a gente vai ter que ter isso em todas as situações, em todos os lugares, esse olhar de dentro d'água. Essas pessoas vivem dentro d'água, então a gente quer trazer esse universo para a audiência, né, para as pessoas que estão assistindo. É isso. Christian, vamos a palavra está com você. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra imensa estar aqui conversando um pouco com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, principalmente com pessoas que eu admiro aqui do lado, tanto na plateia também, e amigos, pessoas aí que eu já conheço há muito tempo e grandes mestres, pessoas que me ensinaram aí ao longo da minha carreira. Eu queria compartilhar com vocês algumas imagens enquanto eu vou falando, então se puder colocar aí aquela apresentaçãozinha, eu vou passando aqui, e aí eu vou falando, que aí eu consigo otimizar um pouco o tempo. Bom, seria bom se puder apagar a luz, por favor. E em alguns momentos eu vou pedir para baixar o som também, para ir falando em cima. Bom, eu sou um documentarista de natureza. É um pouco diferente do trabalho que a Lígia apresentou. Meus personagens são os bichos, então eu foco em contar histórias naturais. Só dos animais. Esse é o meu grande foco, sempre buscar ir para a natureza, observar um comportamento animal e traduzir isso numa história. E esse é sempre um grande desafio. Eu vou mostrar alguns dos meus personagens, pode abaixar o som um pouquinho. Então, são animais dos mais diversos, em qualquer ambiente ou ecossistema. Eu comecei como um documentarista subaquático, há muito tempo, filmando alunos e clientes como instrutor de mergulho, e depois fui naturalmente migrando um pouco também para a terra. Então, sempre nos meus trabalhos, eu tento colocar um pouco de mar, um pouco de imagens subaquáticas. Tenho trabalhado muito em rios também, em lagos, em áreas um pouco assim, inóspitas e até de difícil acesso para registrar histórias. Então, nosso maior desafio é que a gente tem os animais ali e a gente não tem nenhum controle sobre eles. A gente não tem nenhuma direção, né? Salvo a fotografia, que a gente consegue ter algum controle. O meu foco sempre foi vídeo, são imagens em movimento. De vez em quando arrisco até tirar umas fotos, mas é só para ajudar
a eu entender melhor como compor uma imagem de vídeo. Então, sempre técnicas na linha d'água, como o Luciano usa bastante, eu aprendi o uso de inspiração para buscar a mesma coisa no vídeo. Então, trazer isso para poder contar essas histórias. Então, como eu estava falando, a gente não tem nenhum controle sobre isso. E é cada vez mais, tem sido cada vez mais difícil encontrar histórias que ainda não foram contadas. E, é claro, todos os problemas que foram apresentados aí também afetam os animais, principalmente os animais. Então está cada vez mais difícil encontrar áreas totalmente selvagens. Isso praticamente quase não existe no planeta, fora algumas ilhas de conservação. E até um pouco tempo atrás, falar de conservação nesses documentários de Blue Sheep, natureza, história natural, era até proibido. E isso eu não vou falar muitos anos atrás. Eu lembro 10 anos atrás, indo para a Inglaterra, participando de eventos lá, eles começavam a se levantar. Vocês mostram só o planeta como se ele estivesse perfeito, sem nenhum problema. Isso é errado. E as pessoas se justificavam ano após ano, falando: as pessoas que estão vendo TV nesse horário não querem ver os problemas, só querem ver as belezas. Mas isso está se tornando cada vez mais raro, porque não dá mais para não falar de conservação, seja um documentário de história natural puro ou um documentário mostrando a vivência de alguém ali no meio ambiente. A gente precisa falar de alguma forma sempre. Mas como falar? Porque essa é a grande questão. Meu objetivo é sempre contar uma história, né? Mas como contar uma história que abranja aí, que atinja tanto uma criança quanto um idoso, né? Então, esses são os poucos dos clientes hoje de trabalho, principalmente para a National Geographic, agora com algumas séries, mas eu venho da escola inglesa de documentário, da BBC, que me ensinou muito sobre como fazer esses documentários. A grande diferença é que eles têm um orçamento imenso, assim, próprio para fazer natureza, e a gente aqui tem um orçamento que é quase impossível fazer um filme ou uma série. Mas a gente, como brasileiro, né, sabe se virar nos 30 e dá um jeito de acontecer. Principalmente quando a gente é apaixonado pelo que faz, e nossa maior missão é compartilhar a nossa paixão pela natureza, pelo mar. Meu objetivo é sempre compartilhar essa paixão e fazer com que as pessoas se apaixonem também pela natureza. E o próprio trabalho é uma paixão. Então, isso nos permite vencer alguns obstáculos e ir atrás de histórias, né? Meu objetivo é sempre contar essa história o mais popular possível, que eu aprendi muito no Domingão do Faustão, fazendo programas aí para a grande população no domingo à tarde, a pessoa está lá no sofá, esse realmente não quer ver problema, ele só quer entretenimento, mas como que você pode passar um pouco de informação, plantar uma semente, contando histórias interessantes, curiosas, de uma forma bem simples, mas colocar a informação também na medida certa. E isso é um exercício que eu venho fazendo há muito tempo, aprendendo com os ingleses, aprendendo também aqui, principalmente o Faustão me ensinou muito isso, como você contar uma história, passar informação, falar de conservação, tudo no mesmo combo e ainda ser divertido. Isso é sempre o desafio atual. Então, a gente teve a oportunidade de fazer algumas séries. Essa aqui que eu vou mostrar é da National Geographic, é o Brasil Selvagem, a 3ª temporada do Brasil Selvagem, que mostra a costa brasileira. Então, é um lugar que eu sou praticamente apaixonado. O Luba, que está ali, ele é produtor executivo da série. Trabalho junto, sabe quanto a gente soa aí para conseguir fazer tudo num padrão de qualidade aceitável, assim, internacional, com o orçamento que a gente tem. Então, esse aqui é o Brasil Selvagem Costa Brasileira, o trailer. A costa brasileira é uma das mais espetaculares do mundo. Em cada parte, uma característica única. Uma explosão de vida.
Esta é uma série sobre estes habitantes. E como eles vencem os desafios de cada dia. Oito episódios sobre o lado selvagem de nossa imensa costa. Ela estreou em 2020, ou 19, acho que foi, né? Foi 20. 2020, bem no meio da pandemia. E foi um momento que se pararam algumas gravações, né? Sempre a gente não podia viajar e a gente aproveitou também já para fazer um outro projeto com as mesmas imagens, que foi o Brasil Azul, que era um filme que reunia as imagens que a gente tinha feito para a costa brasileira numa outra narrativa, já com um projeto para passar no mundo inteiro, né, participar de festivais e levar um pouco também, né, do que a gente tem de mais belo para o mundo. Só para vocês terem uma ideia, né, a Brasil Selvagem foram 8 episódios e de praticamente, vamos dizer, 70% de cada episódio é só natureza. Para uma questão logística e a gente conseguir fazer, a gente também coloca pessoas, pesquisadores, pessoas que vivem junto, no caso da costa brasileira, do mar, da costa, dependem disso ou estudam os animais ali. Tem muita coisa de ciência na série, mas para fazer cada episódio a gente tem 10 diárias. Aí que é o mais difícil, entendeu? Imagina em 10 dias, com todos os problemas climáticos que você pode encontrar, você tem que entregar um filme de 1 hora, de pura natureza, com padrão internacional. Então, esse é o grande desafio nosso sempre. Já nos novos, a gente conseguiu mudar isso, né? Então, agora a gente tem bem mais tempo, 15 diárias, então, eu acho que melhora um pouco. Ainda é impossível, mas assim, é aquilo. A paixão nos move, conhecimento e todo o know-how que eu aprendo trabalhando para as produções internacionais, que exigem muito, né? Toda vez que a gente está ali jogando, buscando uma imagem, a gente está trabalhando no estado de excelência contínuo, isso eu consigo transferir para os nossos trabalhos. Então, é um exercício e um treinamento constante. Até no descanso a gente está treinando para ver como que a gente pode acertar aí no próximo projeto. Isso aqui é o trailer do Brasil Azul. Vocês vão ver que tem algumas imagens similares, mas aqui a gente conta a história de uma forma diferente, acompanhando a jornada de uma tartaruga marinha, né, desde o nascimento até ela voltar na mesma praia 30 anos depois para depositar os ovos e seguir aí um novo ciclo, completar o ciclo dela, né? Então, tudo isso, né, a gente pegou todo aquele banco e falou, vamos contar essa história. Lógico que no meio do caminho eu já achei que dava para contar essa história e a gente fez isso acontecer. Como vocês podem ver aí também, a gente sempre tenta usar a forma mais muitas metáforas ou analogias para poder aproximar o público. Geralmente quando a gente tem um apresentador, tem um personagem, as pessoas se identificam muito rápido, porque a gente se identifica com pessoas, mas como é que a gente vai se identificar com caranguejo? É bem difícil, assim, com o polvo. O polvo é até mais fácil, porque ele é muito inteligente, né? Como que a gente vai fazer uma pessoa assistir uma sequência de serpente e não virar, mudar de canal, porque muita gente não gosta. Então, contar essas histórias, saber pesar a história certa em cada sequência é sempre o nosso desafio, é um exercício também constante e provocar aí
um pouco trazer essa emoção, né? A gente gosta de falar de conservação, a gente acha importante mencionar aí, informações científicas, mas é muito difícil para mim, assim, eu acho que o maior problema é a comunicação da ciência em si. Então, tentar falar para a cabeça, para o cérebro é muito difícil, mas atingir o cérebro através do coração é bem mais fácil. Então, fazer com que a pessoa se apaixone, se emocione e crie um interesse pelo assunto, depois a semente se desenvolve sozinha. Então, esse é sempre o objetivo. E aqui eu tenho um exemplo do nosso projeto seguinte, que a gente expandiu o Brasil Selvagem agora a pedido do canal para o planeta, né? A gente começou agora a fazer outros países. Planeta Selvagem México foi o primeiro país que a gente aplicou esse mesmo formato que a gente desenvolveu, foi praticamente desenvolver um formato de como gravar e contar essa história aí. Além disso, o tempo recorde para entregar, né? A gente tem menos de 1 ano para entregar uma série dessa. Geralmente, os mesmos documentários internacionais têm aí 5 anos para gravar e 3 anos para finalizar, ou mais. Desde que estão gravando, já estão lá trabalhando. A gente tem 9 meses, 10, o que é insano. E aqui tem uma historinha para mostrar, uma parte do documentário, de uma sequência que é bem interessante, bem curiosa, que eu descobri visitando o México, a Barra, que são as baleias surfistas. A gente está falando de oceano, de mar, então acho que o surf também é uma coisa legal que liga muitas pessoas. Então, imagina você contar uma história científica de uma baleia que surfa. Eu acho que é meio difícil. Então, a gente foi para o lado mesmo, abraçou o surf, que é um conhecimento, aliás, é algo que está na fronteira do conhecimento, agora que estão estudando esse comportamento, então pouca gente, não tinha nem paper publicado, mas a gente conversou com um cientista que garante que esse comportamento é intencional, e ele só não publicou ainda, e aí a gente tentou contar essa história, né? Tudo que a gente passa no NetGeo passa por um crivo lá científico, só que a gente sempre tenta trazer, através da música, da edição, do dinamismo, algo que atinja aí todo mundo. Então, eu vou colocar lá. Isso pode aumentar, por favor. Baleias cinzentas, por outro lado, preferem passar o tempo de uma maneira muito mais ativa e surpreendente. Pegando onda. E bom, em se tratando de surf, talento por si só não é o suficiente. Muito treino e disciplina são essenciais. Posicionar-se bem na arrebentação e esperar a onda perfeita é fundamental, ainda mais quando se pesa quase 30 toneladas. De lado, será que impressiona os colegas? De costas, talvez? Quem sabe um giro 360 graus garante a taça do campeonato? Cientistas acreditam que este comportamento acrobático tem a ver com a busca por alimento, coceiras incômodas ou, por que não, por puro e simples prazer. Então a gente tenta, através dessas sequências, adicionar informações relevantes, peso, o porquê elas estão fazendo isso, né? E também o importante é entretenimento, principalmente quando a gente quer atingir muitas pessoas. Depois, o objetivo é, lógico, um dia ter um hot site com parceria com a universidade, como a USP, onde você vai lá e acha os papers, todas as informações científicas em conjunto, com um hashtag, alguma coisa junto com esse site. Então, é um projeto aí
o futuro. E a gente está expandindo agora, né? A gente já começou até o nosso próximo projeto, que é a Argentina, que vai ao ar aí em 2023. A gente já fez alguns registros, então é isso. Muito obrigado. Bom, vamos ouvir agora o Pedro Saad, por favor. Bom, boa tarde, parabéns Li, Lu, Christian pelo trabalho, os filmes estão lindos. Pessoal, eu sou o coordenador do World Observatory, embaixador da ONU pelo ODS 17 de parcerias. Eu trabalho nos bastidores, então quando vocês escutam essa turma reclamando de budget, número de diárias, normalmente a culpa é minha. Esse ano a gente está entregando 25 livros de arte, além da série que ali dirigiu ao Mar Brasil 2, que a gente também conseguiu viabilizar o Mar Brasil 3, mais 31 projetos audiovisuais, são 25 documentários e 7 séries no total. E a gente tem um terceiro braço que é filantrópico. A gente está organizando um escritório de voluntariado na Cruz Vermelha e fazendo algumas ações de matchmaking entre grandes empresários e instituições sem fins lucrativos. Esse ano vão ser 20 almoços no Fazano, para 12 pessoas, para tentar viabilizar outros projetos, inclusive sobre os oceanos. O Tuva está aqui, no próximo dia 22 de junho, a gente vai fazer um encontro com grandes empresários para tentar decolar alguns projetos. Já aproveito para dar um spoiler aqui dos últimos dias que eu costurei com o Turra. A gente também, junto com o Pacto Global da ONU, a gente vai lançar um movimento pedindo para os documentaristas licenciarem gratuitamente suas produções, que já tiverem, claro, cumprido uma primeira janela onerosa, para distribuir para canais abertos, comunitários, universitários e secretarias de educação. Para a gente conseguir fazer tudo isso, eu queria dividir alguns segredos aqui com vocês, para quem aguentou, está aqui até às 5h30. A gente organizou esse grande sistema de produção apoiado em 3 pilares. A gente desenvolve e investe muito em criação, então a gente cria grandes portfólios nacionais e internacionais. O nacional tem 168 pré-roteiros, internacionais 101 pré-roteiros que a gente vai lançar em setembro nos Estados Unidos. E a gente cria essa interface com empresas, que é a nossa maior especialidade, e agora a gente está indo conversar com canais. Então a gente criou um grande Tinder de produção de conteúdo. A gente quer avançar também para a rádio. Então a gente está investindo, doando uma rádio aqui para a Cátedra de Oceanos da Unesco e também para a Unesco de Paris. Então a nossa ideia é democratizar o acesso ao conteúdo. Então depois desse Tinder viabilizado, a gente repensou, fez uma reengenharia na produção, o que incomoda um pouco os produtores, os colegas de produção, porque a gente tem que ter produção em grande volume, tempo curto, e uma coisa atípica para o setor, distribuição em larguíssima escala. Então, na pré-produção, a nossa preocupação é achar quais temas que são os alavancadores. Então, aqui, no caso, nosso foco não é só o oceano, mas no caso dos oceanos, aqui tem uma série de especialistas, a gente procura entender, usando o Pareto, o que é importante destacar. É plástico no oceano, é pesca fantasma, ou são os manguezais, recifes, os no-take zones, que ali defende tanto. Então, dentro de mulher, no caso de criança, quais são os temas que a gente, nesse espaço tão curto, entre entretenimento e conteúdo, a gente tem que destacar. Então, a nossa pré-produção, a gente reinventou fazendo isso. Na produção, a gente tentou fazer o que o Luba reclamou aqui com o Cris, produções mais rápidas, produções que tenham storytelling, mas que não sejam muito caras, porque o audiovisual já é caro por si só. E na distribuição, que eu acho que é um dos nossos grandes ganhos, e daí aqui eu divido com vocês por quê, a nossa ideia é sempre fazer a primeira licença onerosa, que é obrigatória em alguns projetos incentivados, mas rapidamente doar esse conteúdo para todas as TVs que têm interesse em exibir. Por quê? As TVs têm que cumprir uma cota de conteúdo nacional independente, elas têm pouco recurso para produzir e um alcance enorme. Então, quando a gente disponibiliza para o canal Futura, que chega em 60 milhões de lares,
para a Band News, ou para o canal da USP, ou para a TV, a escola aqui do estado de São Paulo, o que a gente está fazendo? A gente está colocando bons conteúdos que foram, em regra, produzidos com dinheiro público, no maior número possível de TVs. E daí alguns colegas falam, mas por que não disponibiliza no YouTube? Não, a gente também faz. Mas no YouTube, assim como os 80 que estão aqui na sala, você acaba comunicando com pessoas que já têm interesse pelo tema, já pesquisam o tema. Então, quando a gente entra na casa das pessoas, quando o rádio entra no carro das pessoas, a gente está trazendo uma pauta nova. Então, a nossa expectativa no Brasil é fazer isso em larga escala. Essa carta que, felizmente, o Turra topou o desafio, procura levar esse mesmo conceito para todos os produtores. A gente sabe que a gente precisa pagar a produção e vender para o canal, vender para uma empresa, no fundo setorial, ou levantar recursos de alguma outra forma, como a Lígia comentou, de maneira internacional, é importante. Mas, como documentaristas, a gente tem que se preocupar no número de telespectadores que vão ter contato com esse conteúdo. Então, essa é a nossa missão aqui, é levar o projeto de vocês para o maior número possível de financiadores. Nessa linha, a gente especializou no primeiro A, que é o artigo da Ancine, no artigo 18 da Lei Rouanet, nos projetos de PROAC e PROMAC, por sinal o PROMAC vai abrir esse mês, em fundo setorial, e agora a gente está entrando nos canais para fazer os originais e alguns programas. Então, o que eu vejo como ODS 17, que é fundamental parceria, fundamental mostrar propósito nos projetos, e fundamental, o que eu demorei bastante para entender, é misturar entretenimento com conteúdo. Na primeira reunião que eu tive com o Fernando Meirelles, eu trouxe uns números da Amazônia e falava, ele falou, Pedro, o pessoal não vai, nem lembra disso. O que o pessoal quer escutar são histórias. Então, esse balanço os nossos profissionais aqui trazem bem, mas por trás desses números a gente tem que escolher o que contar, porque o espaço é pequeno, o recurso é limitado e o número de áreas vai sempre encolher. Então, contem comigo, eu vou deixar meu contato. A gente vai fazer alguns projetos agora no segundo semestre novos, que é para a safra de 2023. E se alguém tiver alguma ideia, se alguém quiser participar, eu tenho aqui alguns personagens na sala que vão participar nos projetos novos. Estou muito feliz por isso. Então, o observatório está aberto para colaborar com vocês. Obrigado. Bom, eu acho que agora a gente pode abrir para perguntas, né? Que tal? Posso fazer só um parênteses? Pois não. Rapidamente. Desculpem. A gente vai fazer, no final dessa apresentação, o lançamento do livro Atlântico Paulista. Vamos sortear livros, tá, para vocês. Então, não deixem a sala, tá? Só para lembrar. Eu posso fazer um segundo parênteses? Daqui a 30 minutos a gente vai lançar um livro de drag queens na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Não é Oceano, mas vai bombar também. Ah, esse é o de drags. Achei que fosse o de oceanos. Eu dei pro Turra, não sabia que você ia fazer esse jabazinho. Obrigado. Eu vim para pegar o microfone para o pessoal. Como é que você está? Deixa eu te servir isso aí. Tudo bem? Perguntas? Eu queria saber como é que essas alterações dessa nova Lei Rouanet, recentemente modificada, se alterou, melhorou, piorou os seus trabalhos? Para o audiovisual só melhorou, porque na Lei Rouanet só encaixa documentários, e para o setor artístico, no geral, piorou muito, então tem mais recurso sobrando para investir no audiovisual. E para documentário é muito impactante, porque os tickets são menores, e se a gente conseguir mostrar para a empresa patrocinadora que esse tema que ela defende, ou é uma bandeira, isso vai ser exibido em grande escala, a gente tem uma vantagem competitiva. Então, para o setor de audiovisual melhorou, mas para o setor artístico só foi uma notícia. Tickets menores, o que é isso? Então, o que a gente tem tentado trabalhar são com tickets que a empresa entenda
que a gente não sequestra todo o budget dela. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma comédia que é financiada por 14, 10 milhões, um documentário de 52 minutos a gente faz por 350 mil. Uma série por 1,5 milhão. Ticket é uma cota. Digo o valor. O ticket no sentido de o quanto a empresa vai empenhar. Ela já abate do imposto, então ela não tem nenhum custo. E o documentário, diferente das outras linhas culturais, você pode falar sobre qualquer tema, salvo 4 impedimentos. Não pode ser de caráter adulto, pornográfico, religioso, político e de memória institucional. Salvo isso, você pode navegar para qualquer área. Oi, boa tarde. Já que o pessoal está tímido. Vocês vão fazer o Planeta Selvagem na Argentina, né? Quem sabe 2024, o Planeta Selvagem na Antártica, uma produção brasileira? Ou isso, o número de diárias não dá, é um pouco mais desafiador? Ou vocês nunca pensaram nisso? Olha, eu sempre pensei nisso. Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível. Misturando um pouco com a pergunta que ele fez, a gente não trabalha muito com Lei Rouanet, mas uma coisa que mudou recentemente foi a questão de cotas de produção nacional, que era todo ano, agora passou a valer por 7 anos. Isso prejudicou muito, porque se a gente ainda tivesse essa cota, tenho certeza que a gente ia poder produzir muito mais, e assim, todo ano ia ter que produzir conteúdo novo, como que a gente está trabalhando. Agora, como é mais 7 anos, deu uma afrouxada. Então, fica cada vez mais restrito as histórias que a gente tem que contar. Então, eu morro de vontade de contar Antártica, South Georgia, Malvinas, fazer uma coisa ali. Dessa vez a gente vai até Ushuaia. Quem sabe na próxima a gente desce mais um pouquinho. E descer mais um pouquinho pode significar ir bem fundo, né, Paulo? De repente fazer uma série de mar profundo, né? De repente é uma diária só, porque vai e não volta, né? De repente é perigoso, né? O Paulo aqui já mergulhou com o submersível, diretor do Instituto Oceanográfico, Paulo Sumida, com uma camisa do Palmeiras, que ele é palmeirense, né? A 4.200 e alguns metros, né? Então, assim, eu acho que tem coisas muito interessantes que atraem, né? Mas não sou eu que tenho que falar agora, são vocês. Oi. Vai. Luciano, prazer, Christian. Eu queria saber, uma curiosidade, né? Sempre vou viajar, eu quebro a cabeça para levar o equipamento. Vou com 40 quilos de equipamento na cabine, tenho medo de despachar o equipamento. Como é que vocês fazem para despachar? Ainda mais você com câmera grande, head, tripé. Como é que é essa logística de viagem com equipamento? Bom, vou responder por, assim, a gente normalmente viaja com, no mínimo, 12 cases, 13, assim. Às vezes muito mais, dependendo da produção. E é cada vez mais difícil. Está ficando cada vez mais difícil e principalmente mais caro. As companhias estão cobrando muito mais. Então, uma hora a gente tem que meio que desapegar, colocar no case bem protegido e mandar. Eu também tenho alguns equipamentos que eu tenho receio de despachar. Então, geralmente, eu subo com 3, uma lente grande, a câmera puxando e minha mochila com HD e também alguns equipamentos básicos para chegar lá já ter algo para começar a trabalhar. Porque o problema, para mim, principal é a mala não chegar. Porque a gente, como tem diária reduzida, a gente tem que chegar, às vezes, no mesmo dia já está rodando à tarde. E, às vezes, no outro dia. E se a mala não chega, é um problema. Mas, ultimamente, isso não tem acontecido, né? Mas é sempre um desafio constante. Fica caro, é um jogo que tem que... fica cada vez mais caro, só que, ao mesmo tempo, o que eu tenho visto é o tamanho dos equipamentos tem diminuído bastante. Então, hoje você consegue gravar com uma R5, uma R5C, uma mesma qualidade que você precisava de uma câmera gigantesca para fazer alguns anos atrás. Então, tem trabalho que eu tenho problema de... o avião é pequeno, não consegue chegar, você tem que levar só 3 cases. Eu falo, beleza, a única câmera que eu vou poder levar é essa. Esse é o equipamento, eu vou para uma bem mais enxuto, mas vou trazer a mesma qualidade. Assim, essa é a ideia. Exatamente isso, quer dizer, faz parte da decisão criativa no fim. Você sabe o que você tem que fazer e você sabe como você vai chegar naquele ponto.
E aí que você vai escolher o equipamento, como o Cris falou. Tem que, muitas vezes, a gente se depara com essa necessidade de levar um kit mais reduzido, porque a diferença entre fazer e não fazer. Né? Você tem avião, tem barco, tem caminhadas, então essa conta ela sempre está presente em todos os momentos, no orçamento, quando o projeto entra em orçamento, né? E na decisão do que levar diante do desafio de poder ou não carregar as coisas, né? E é difícil, é um exercício de desapego mesmo, porque você e você como fotógrafo você sabe, né? A gente quer levar aquilo que é necessário para o que a gente imagina que vai acontecer e quer estar preparado para se algo diferente acontecer. Então, o trabalho é para uma grande angular, mas eu não vou levar uma tele, não vou levar mais uma caixa, e se quebrar uma coisa? Então, no meu caso, né, a gente sempre começa com uma montanha de coisas, isso vai diminuindo até caber no que a gente pode carregar dentro do orçamento e dentro das possibilidades mesmo de levar. Né? Lá nas Falkland, eles pesam cada item, inclusive os passageiros, para entrar nos aviões, para você voar entre as ilhas. Né? Então tem esse desafio aí sempre. Só uma coisinha complementar aqui. Muitas vezes no filme, né, a gente tem que levar, às vezes, você leva uma lente ou um sistema de dolly, time-lapse, assim, que são 4 cases, para uma viagem de 30 dias, você vai usar uma tarde para fazer uma única cena. E tem que levar, porque aquela cena no final faz a diferença. E quem quiser perguntar mais um pouco mais detalhado, quem geralmente cuida disso hoje é minha esposa, que está lá no fundo, a Flávia, e o Luba também, geralmente nas produções, eles que dão conta dessa bucha. Eu só apresento o problema, eu tenho 20 cases, aí eles vão atrás. Brandini. Um filme recente que acho que está na Netflix também é aquele O Professor Polvo, né? Um belíssimo filme, bastante emocionante. Eu queria saber da experiência de vocês dessas filmagens. Uma curiosidade que eu tenho, era sempre mesmo polvo? É isso que imaginei. Tá certo. Eu conheço o produtor, a gente trabalha com aqueles, todos os produtores lá da Inglaterra, a gente tem contato. Essa foi a Off Defense, que inclusive a gente está trabalhando para eles atualmente. E eu conversei com eles e não, são vários povos. Mas, por uma questão narrativa, eles contaram, o que eu acho totalmente pertinente. Para mim, natureza, às vezes a gente usa um monte de bicho, desde que seja similar, né, desde que seja crível, para contar essa história. Não dá para ter um personagem ali no camarote dele, com maquiagem, não. É sempre aquele que permitir. Mas a história em si é real. A história em si, o que eles estavam contando, o que acontece realmente, é aí que está, para mim, a pegada. Tem que ser real, tem que estar coerente com a ciência. E aí você tem que fazer uma história que seja comovente. E eles atingiram de um nível máximo, que ganharam até o Oscar. Então, eu acho que valeu. Tem muitos elogios aqui no YouTube. E uma pergunta, há a possibilidade da gente fazer algum evento em auditórios da USP para exibir seus documentários? Eu acho que a resposta é sim, claro, né? Não, eu acho que isso é muito legal, porque ontem a gente estava nos seminários aqui e uma palavra que surgiu foi pontes. Aí, Pedro falando, você está falando de pontes, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Como que a gente inova, a gente exerce a criatividade além do limite, às vezes, né? E supera essas dificuldades para construir. Eu acho que esses arranjos que você está propondo, Pedro, além de serem muito criativos, eles são brilhantes, né, para a gente conseguir superar essas dificuldades, para a gente fazer, como eu te falei lá fora, né, cada macaco no seu galho, mas todos na mesma árvore. Né? É o que a gente precisa fazer. Né? Funciona. Mais alguma pergunta aqui? Então, muitos documentários nos últimos tempos são relacionados à sustentabilidade, a desastres ambientais e tudo mais. Então, eu queria saber de vocês quais são as estratégias que vocês mais usam ou que vocês mais gostam para criar essa catarse, para que as pessoas se importem com isso e mudem seus hábitos. Preocupado com a conservação, que não sabe o que é sustentabilidade, como é que você vai
fazer essa pessoa ficar interessada por um assunto. Então, começa pelo que o Cris falou, a simplicidade na comunicação. Isso é sempre um desafio para nós. Por exemplo, acho que o Cris deve ter vivido isso também, o Lu, quando a gente fala com a academia, com os cientistas, como a gente tenta simplificar, né, aquilo que está sendo dito para que as pessoas entendam. Mas você tem que pensar naquela pessoa, talvez, que more lá no interior do país. Por que ela vai se interessar por aquela história? O que você pode trazer de diferente? Então, esse é o desafio permanente. Tem um lado, de que eu sinto, pelo menos, que ainda alguns temas, alguns documentários ficam e são interessantes para outros países. Então, existem dois desafios. Um é para quem você está falando. Você vai falar para o Brasil, para o brasileiro, para a América Latina, você tem que abordar de uma certa forma. Mas se você vai falar para fora, Pantanal, por exemplo, a gente filmou tanto Pantanal, né, Cris, Luba, né, todo mundo está aqui. A gente já filmou muito Pantanal, mas ele continua sendo muito interessante lá fora. Então, a gente pode fazer outro filme igual aquele que a gente fez em 2009, que ele vai ser exibido lá fora. Então, tem esse olhar também. Para quem você está fazendo esse filme? Para onde você vai mandar? Né? Com quem você vai compartilhar? Acho que isso que é importante. Só complementar rapidamente, Turra, e acho que dentro dessa fórmula que a gente vem usando, né, em parceria, eu e a Lígia, a gente explora uma maneira de tentar aproximar as pessoas desses conceitos que você levantou, que é transportando a pessoa para lugar do tema, né, para dentro da vida daquelas pessoas que estão ali, no nosso caso, as populações tradicionais. Né. No fundo, quando a gente aborda esse tema das populações tradicionais marinhas, né, no mar, na costa, a gente quer exatamente falar, trazer o conceito de sustentabilidade, sem precisar dizer para a pessoa, olha, sustentabilidade significa a gente viver no planeta sem exaurir seus recursos. Então, a gente faz ao contrário, a gente vai na origem da questão, e as populações tradicionais guardam ainda, mesmo hoje flertando com um modo de vida insustentável, eles guardam muito do que, evidentemente, significa viver de uma forma sustentável. Né? Então, por meio dessa discussão, a gente quer levar ao final do filme a pessoa entender, talvez ela nem saiba que chama sustentabilidade, mas ela vai sentir, né, por meio da história da vida daquelas pessoas, daqueles bichos, que aquela é a questão. Né? Então, é uma das formas. Uma última pergunta aqui, eu ia falar no celular, vocês perceberam, disfarça, não? Você está tocando mais biruta. A Marina Correia, que tinha feito aquela pergunta, ela fez outra aqui, e está endereçando a você, Lígia. Bom, pensando no papel fundamental, no seu papel fundamental nesse meio de documentaristas, pelo que me parece, o ser um ambiente bem masculino, né, ela está comentando aqui, ela pergunta, você acharia interessante fazer um projeto documentário sobre mulheres e o oceano, principalmente refletindo sobre o papel das redes para fortalecer o papel das mulheres no mar? A Liga perguntando para a Liga. Obrigada pela pergunta, Mari. O projeto já está sendo desenvolvido. Na verdade, já tem essa intenção, sim. A gente está pesquisando e contando com algumas pesquisas bem interessantes que foram feitas no Sul. Turra, você sabe disso, né? Inclusive tem um livro aí que a Luciana deve me entregar hoje, uma tese de doutorado que foi feita no sul do país, com mulheres na pesca, que tratam, inclusive, das mulheres em todas as atividades diferentes, né? Desde de alto mar até costa, até na parte de manejo, distribuição, etc. Isso é uma das coisas. Mas, sim, vem diminuindo essa sensação de que é um ambiente muito masculino, mas eu comecei a fazer documentário em 2006. Acho que eu não conhecia mais nenhuma mulher. Assim, era muito difícil. E o desafio também de você ser mulher nos lugares onde a gente ia filmar, como que você não era o sexo frágil? Então, eu sempre era a primeira a ficar pronta. Eu nunca reclamei de picada. O Cris sabe disso. Nunca reclamava de picada de mosquito. Tinha que estar sempre na frente de todo mundo para provar que uma mulher dava conta de fazer documentário junto com os homens. Desencalha barco. A Lígia ficou famosa lá na empresa
apareceu desencalhando um barco sozinha ali com a... O pessoal falou, quem é? Eu falei, não, ela é a diretora mesmo. Não, esse foi um evento, né, lá nos manguezais do Pará, que o barco ficou encalhado, a gente ficou entrevistando a pessoa, a maré foi baixando e o barco ficou preso na lama. Foi, aí os meninos olharam para mim e falaram, não, vamos esperar, a maré vai encher. Aí eu falei, não, vocês estão loucos, amanhã a gente tem que acordar às 4 da manhã, a gente precisa ir embora. E aí eu fui sozinha ali, cavando, fazendo uma linha d'água, que a água estava descendo, eu fui cavando, e aí conseguimos desencalhar o barco. Né? Genial, isso marmanjo no barco. Foi, dando risada, né? Íamos ficar 6 horas lá esperando. É isso aí. Mais alguma pergunta? Bom, então eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, não é? Eu acho que foi um painel extremamente rico, não é? Extremamente elucidador, desafiador. Não é? Vamos agora à distribuição dos livros do Candiziani. Minutinhos aqui sobre esse trabalho, que foi uma alegria realmente fazer. Eu comecei a fala dizendo que eu, nesse momento, né, da vida, estava fazendo um caminho de voltar muito para a minha essência. Comecei, como eu expliquei para vocês, fotografando o fundo do mar no litoral de São Paulo, entre Ilhabela e Angra dos Reis. E não é que surgiu um convite, né, que veio do Coral Vivo, né, e do projeto Coral Vivo e da minha casa, né? Foi minha casa, do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, exatamente para eu navegar ali com o meu veleiro no litoral de São Paulo e produzir um ensaio fotográfico. Quer dizer, tudo que eu faço, né? Foi a maneira como eu comecei e foi realmente um mergulho na essência, muito bacana de fazer, muito interessante. Né? E resultou nesse livro aqui, Atlântico Paulista. Na capa tem uma fotografia de uma mãe jubarte com seu filhote recém-nascido. É o primeiro registro, né, de um filhote nascido de jubarte, nascido na área de Ilhabela. Já tem um paper da Maria Emília Moretti, do Júlio Cardoso, né, hoje falando desse fato. Já as jubartes estão nascendo ali, tem dos filhotes na região ali de Ilhabela, no litoral paulista, e isso é interessante para reforçar algo que o Cris levantou, desse subsídio também que o nosso trabalho pode fornecer à ciência, o que é muito bacana, muito legal. Toda vez que uma imagem pode trazer informações, subsídios, ajuda, insights, que vão virar informações científicas, que vão ser fundamentais para a busca da sustentabilidade e tal, é uma conquista muito legal. E esse livrinho ele carrega isso aqui já na capa. Né? Então nós vamos fazer um sorteio onde todo mundo vai ganhar. Né? É isso, né? O pessoal pega aqui? Como é que faz? Joga assim? O título não vale, pô. O Tito do Lotufo, que está aqui, meu colega de faculdade, é o autor do texto, né, e da consultoria científica desse projeto aqui, super bacana. Pessoal, só queria, em nome do projeto Coral Vivo, né, eu sou coordenador aqui da Regional São Paulo, do projeto Coral Vivo, que tem agora nesse livro, nessa parceria com o Luciano, né, um primeiro produto da coordenação de São Paulo, um produto, né, que fala do litoral paulista. Então, eu queria agradecer imensamente o Luciano, né, por ter topado essa empreitada. Eles foi uns dias muito loucos assim, para a gente conseguir fechar esse livro, né, em tempo recorde. Isso, e institucionalmente, em nome do projeto também, agradecer à Petrobras, né, que patrocina o projeto Coral Vivo, e também ao Ecoparque Arraial da Ajuda, que é nosso parceiro de sempre, lá onde fica a nossa sede, em Arraial da Ajuda. Né? E, claro, eu, como professor do Instituto Oceanográfico, também agradecer
ao Instituto, né, que, enfim, centraliza agora essa coordenação, e lá nós temos, então, vários parceiros. Obrigado aí, Luciano, estou muito feliz de estar aqui podendo lançar esse primeiro do que a gente espera que seja uma série, né, de ações e de produtos do Coral Vivo aqui em São Paulo. Tá? Valeu. Valeu. Bom, amanhã na nossa programação nós temos ainda o Cais do Porto aberto, funcionando, né, com a nossa feirinha de ONGs, aquela coisa toda, e temos os encontros de mergulho, né, onde nós vamos falar sobre mergulho profissional, sobre arqueologia marinha, mergulho e naufrágio, e à tarde a sessão sobre surf, né? Convido todos vocês a estarem presentes amanhã. Obrigado.